9, nós vimos a primeira parte do livro de Romanos com o Lucas na última aula. Então, para começar, vamos ler o nosso trecho de hoje, que é Romanos, capítulo 9, versículo de 14 a 29. A palavra do Senhor nos diz: Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para o mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparado para a perdição, a fim de que também esses, a conhecer as riquezas da glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. É um trecho relativamente difícil, mas a explicação dele não é tão difícil. Ainda bem, até por isso nós vamos explorar esse texto nós vamos abordar um texto maior hoje. E como sempre, eu gosto de fazer meus resumos, eu acho importante. Se vocês olharem, e como o Lucas já tinha falado, até o capítulo 8... o livro de Romanos trata sobre um aspecto, ele trata sobre o aspecto da salvação. Nesse ponto, no capítulo 9, do capítulo 9 ao capítulo 11, ele trata sobre um outro tema. Ele começa a tratar sobre exemplos, especificamente para o povo de Israel. Dentro daquilo que nós estudamos nos 8 primeiros capítulos, que eles são importantes inclusive para nós conversarmos, para nós estudarmos nesse trecho que é relativamente complexo, eu acho interessante nós abordarmos, como eu sempre faço, de forma escalonada, como Paulo tem tratado o livro de Romanos. E Paulo começa, e eu fiz uma escadinha, porque realmente é uma escadinha, ele começa com a condenação, e a condenação gera o quê? A ira de Deus. Mas graças à justificação que é dada através de Jesus Cristo, nós conseguimos nos livrar da condenação de Deus. Todo mundo que não é justificado é condenado, não existe um meio termo. Mas não apenas isso, a justificação é a parte de Jesus. Jesus já fez isso há 2000 anos atrás. A nossa parte está na santificação.
Nós precisamos ser santificados. Nós precisamos buscar santificar a nossa vida. O que é santificar? Tornar santo. E como nós fazemos isso? Através do Espírito Santo. E ele começa de uma forma muito clara a falar sobre santificação. Nós que somos batizados, não existe dúvida de que o batismo é essencial para a salvação do homem. De que o batismo não é simplesmente uma confirmação, um carisma, mas é o momento em que o Espírito de Deus faz o trabalho em nossa vida, em que ele entra em nossa vida. Então, Jesus tem uma participação muito importante. Eu não estou excluindo Jesus, mas hoje quem atua efetivamente na igreja é o Espírito Santo. Jesus, ele está no céu, ele está como Deus, ele está na mesma autoridade, poder e glória de Deus. Quem está fazendo o trabalho hoje conosco é o Espírito de Deus, que nós já conhecemos e que habita em nós. Só que não é simplesmente buscar ser santos. A partir do momento em que nós começamos a santificar nossa vida, nós recebemos uma via de mão dupla, que é a glorificação. E a glorificação não é simplesmente nós glorificarmos a Deus, o que em si já é um grande ato. Nós termos esse relacionamento íntimo, eu não quero desmerecer o ato em si, mas nós também somos glorificados e nós nos tornamos a imagem do Deus Criador através do Filho Jesus. A mesma imagem de Jesus, aquela imagem de brilho, aquela luz, aquela salvação, a diferença, nós começamos a irradiar para as pessoas. Então nós somos glorificados também, através do Espírito Santo que habita em nós. Paulo explica isso de uma forma muito breve. E nós voltamos para a aula do Lucas, em que ele fala, agora eu estou falando com peso no coração para vocês que são judeus. Porque o quê? Paulo, ele também era judeu. Então ele sente no coração a tristeza por ver que, e como o Lucas bem desenhou da última vez, existe Israel, que é uma massa maior, e existem os israelitas, que são aquela massa menor, aquele grupo menor dentro de Israel. Nem todo que é de Israel é israelita. E isso é muito importante. E o texto agora que nós vamos estudar, ele trata exatamente desse paralelo. Ele faz uma série de perguntas e respostas que são importantes para aqueles judeus que viam com amargor o que eles estavam vivendo naquele momento. Afinal, talvez meu pai não estivesse dentro daqueles grupos de israelitas. Talvez os meus irmãos não estejam nesse grupo de israelitas. Talvez eu não esteja nesse grupo de israelitas que realmente, de acordo com o texto do versículo 1 a 13, são abençoados e que são filhos dessa grande promessa que é trazida através de Jesus Cristo. Então, vem uma grande pergunta, e é essa grande pergunta que nós vamos tratar nesse contexto. Deus é justo? Para nós que estamos do lado de fora e que recebemos uma bênção que nós não deveríamos receber, isso é muito claro pra gente. Deus é justo, Deus é ótimo. Mas para o povo de Israel isso ainda era um elemento traumatizante. E continua sendo até os dias de hoje. Porque afinal, eles receberam uma promessa de genealogia, que dependia pouco deles. Dependia simplesmente deles cumprirem os formalismos. Mas nem todo mundo que cumpria os formalismos, então, ia conseguir ser bem-sucedido de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo que Paulo está dizendo até agora. O que criava uma situação bem estranha, bem esquisita. Mas nós temos que olhar que a justiça de Deus, ela pode ser percebida através de um conceito muito importante. Deus, ele é coerente. E é por isso que nós falamos sobre essa escada primeiro, por isso que nós falamos sobre o texto do Lucas primeiro, porque nós precisamos olhar a coerência da palavra do Senhor. Sem a coerência da palavra do Senhor, o texto que vem a seguir fica descolado, fica sem nexo. E a própria palavra do Senhor, quando a gente vê que existe, e nós tratamos de uma forma bem delicada, o tema sobre a soberania de Deus, a onisciência e onipresença de Deus e o livre-arbítrio, que é um conceito complexo para qualquer pessoa.
Não é assim, qualquer pessoa que pare para pensar, é um tema difícil, é um tema delicado. E nós vamos tocar levemente sobre esse tema também nesse contexto. E o texto já tinha falado sobre isso. Porque o Senhor, conforme o Lucas tinha falado, o Senhor escolheu Isaac e não Ismael para ser o filho da promessa. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Senhor não escolheu Ismael, que foi o primeiro filho, foi o filho da serva Agar, ou Hagar, não sei como se fala. Mas por que ele não escolheu? Sim. 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 E por que então? Tudo bem, houve uma promessa primeiro. Então por que no caso de Jacó e Esaú, ele escolheu não Esaú, que foi o primogênito? Quem nasceu primeiro foi Esaú, depois nasceu Jacó. Por que ele escolheu Jacó? Sim. Sim, não, assim... É um elemento interessante. Ele decidiu, exatamente. Porque assim, a promessa vem da própria decisão de Deus. Eu entendo quando você... vou chamar de você, tá, Cida? Eu espero que você não fique ofendida. Mas eu entendo quando você diz que foi uma promessa, eu entendo quando diz que foi uma promessa. No caso de Ismael e Isaac. Mas, no final das contas, foi mera decisão de Deus. Não foi uma coisa em que Abraão, ou se não... Isaac, que decidiu, não, vou querer o segundo filho. Inclusive no caso de Esaú e Jacó, foi quase uma traição, assim. Foi uma história muito tortuosa. Mas no final das contas, o negócio de o Senhor quis desse jeito, tudo bem, mas para os judeus isso era muito claro que era justo. Para nós, às vezes, não é muito claro que isso é justo. E nós vivemos uma época de relativismo muito grande. Por exemplo, o que é arte? A gente vê que tem exposição mostrando homens nus e crianças pegando homens nus e pessoas olhando homens nus. Não precisa ser criança, mas simplesmente pessoas indo para museus olhar uma pessoa nua e acham isso arte. É uma coisa muito relativa, eu não quero discutir, não é isso que eu quero falar. Mas nós vivemos uma época de tanto relativismo, a gente fala, mas, bom, o primeiro filho foi Ismael, então ele que deveria ser. Vivemos uma época em que tudo é muito discutido, e o nosso senso de justiça é muito questionável também. Porque com certeza o que nós acreditamos que é justo não era considerado justo há 50 anos atrás. E com certeza o que nós vivemos como justiça, o que nós consideramos correto hoje em dia, daqui a 50 anos para frente vai ser totalmente diferente. Muito provavelmente estaremos perguntando se casamento entre homens e animais é permitido. Afinal, o ser humano o cachorro gosta de mim, mas isso é um assunto futuro. Assim, não é uma coisa... Por que eu estou perguntando isso? É porque o modo como nós discutimos hoje nos leva a essa pergunta: Deus é justo? E é essa pergunta que os judeus, inconformados, porque afinal, antes todos os judeus eram judeus, antes todas as pessoas eram consideradas abençoadas e filhos da promessa. Com Jesus nós entendemos que nem todos os judeus são filhos da promessa, mas todas as pessoas que seguirem aquela escada, seguirem a escada de você considerar e você se render a Cristo e você tornar Ele seu Senhor e Salvador, você cumprir aquele caminho para a santificação. E é justamente por isso que ele faz, depois de colocar aqueles exemplos, que para os judeus são muito claros de que são justos, apesar de hoje em dia a gente não achar muito correto, não seria uma linha sucessória muito correta, ele faz a pergunta no versículo 14: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Paulo, ele usa várias vezes,
Todas as vezes que Paulo usou, e nós já vimos essa técnica que ele usa nesse contexto, ele usa o que os gregos chamavam de maêutica, em que o Sócrates ele usava muito, que é um método pedagógico em que eu faço perguntas para você ir achando a resposta. Isso era muito usado, inclusive, nas escolas, nas sinagogas e nas escolas judaicas. Porque era um modo de você tatear a própria realidade. Ele coloca pontos claros que deixam certo. E ele responde com uma resposta muito veemente, de modo nenhum. Ele não quer deixar margem para dúvida, assim como ele já fez isso anteriormente. Em Romanos ele usa essa técnica 6 vezes. Em Coríntios ele usa uma vez, em Gálatas ele usa 2 vezes. É uma resposta muito veemente. Não existe dúvida de que Deus é justo. E ele continua. Daí ele continua fundamentando. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ou seja, esse trecho ele pegou de um outro trecho da Bíblia, que é Êxodo 33:19, o qual diz: respondeu-lhe: farei passar por toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Mostra uma situação muito clara de que Deus ele tem misericórdia de quem ele quer. Deus decide quem ele vai ter misericórdia. Porque muitas vezes quando eu era criança, e eu achava muito, muito triste ver que Deus ele destruiu Jericó inteira, exceto pela prostituta Raabe. Mas ele destruiu todo aquele povo. Mas quantas vezes o povo de Deus não foi mais pagão do que as pessoas de fora? Porque as pessoas de fora tinham medo do Deus vivo de Israel. Eles sabiam que quando o povo de Israel estava chegando, opa, eu preciso me preparar porque a foice vai cair no meu pescoço. Mas o próprio povo, quando passou alguns dias sem a presença de Moisés, o que aconteceu? Quando ele estava no Monte Sinai, o povo fez um bezerro. Inclusive o Lucas citou esse trecho em que nós vamos aproveitar. Essa resposta que Deus está dando aqui para Moisés é exatamente nesse contexto. Deus fala para Moisés: olha, o povo ele criou um bezerro e está falando que eles que tiraram o bezerro que tirou eles do Egito, eles que está dando maná, ele que está dando sombra, ele que está dando fogo. E daí o que Moisés faz? Ele pede, ele intercede pelo povo. E a resposta do Senhor foi muito clara. Eu tenho misericórdia de quem eu quiser. E isso pode parecer injusto, mas não é. Vamos dar uma olhada no versículo 16. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Pode parecer até esquisito, pode parecer até estranho, pode parecer até injusto da parte de Deus. Ele tem misericórdia de quem ele quiser, mas não é por um motivo. Porque não depende de quem quer, nunca dependeu de quem quer. E ele usa um termo interessante aqui, ou de quem corre. Esse termo ele usa porque é uma prática de competição. Quando é a prática de competição. Nem importa se eu estou tentando vencer ou não. Se Deus está competindo, não importa se você quer vencer ou não. Depende dele se você vai vencer ou não. E nós entendemos isso hoje de forma clara porque hoje nós entendemos que nós não merecemos a salvação. Não depende de mim.
a salvação. Se, por exemplo, e nós vamos para a escada, se não houvesse a justificação em Jesus Cristo, a gente nunca conseguiria dar o salto para a santificação. Não teria como. Então, interessa pouco a nossa habilidade. Interessa pouco se eu quero ou se eu não quero. Depende disso. Depende do Senhor. Sempre dependeu do Senhor. Até hoje em dia, depende pouco de nós. E quando a gente começa a achar, opa, agora eu tô ficando bonitinho, agora eu tô fazendo o trabalho direito, e a gente começa a se achar demais, opa, olha como eu sou um servo bom, Senhor, olha como eu faço as coisas bonitas. Eu tô esquecendo exatamente disso, eu tô esquecendo de quem é que me salvou, eu estou esquecendo quem é que me libertou, eu tô esquecendo que tudo bem, eu estou melhorando, mas será que sou eu que estou melhorando ou será que é o Espírito que está me ajudando a chegar no caminho da salvação, no caminho da plenitude, no caminho da santificação? Será que sou eu então? Sim, tem a sua participação. Eu não estou querendo excluir. Você não trabalha com o Espírito como se ele fosse entrar em você e você fosse possuído. Não é isso. Mas o que nós vemos claramente é que Deus tem misericórdia porque ele tem misericórdia. E depende pouco de mim. Se não fosse por Jesus, não adiantaria nada. Se não fosse por Deus, essa competição já estaria perdida. Não é o seu esforço que garante a sua salvação. Talvez seja a sua rendição que garanta a sua salvação. Então, não basta querer. E eu acho que é bem isso que o contexto mostra. Não era Moisés que era maravilhoso. Você levantou a mão? Ah, desculpe. Não era Moisés que tinha feito um ótimo trabalho. Quem fez todo o trabalho, convenhamos, foi Deus. Eles estavam no deserto simplesmente porque Deus mandou. Eles estavam comendo comida porque Deus entregou. Eles estavam bebendo água porque Deus forneceu. Até o ponto em que eles falam, não, tudo isso que o Senhor me deu, para falar a verdade, foi um bezerro que me deu. O Senhor tinha todo o direito de condená-los e matá-los por isso. Mas não fez. E nós vemos que Davi, quantas vezes Davi ele pecou, e pecados mortais, não são pecados leves, e ele merecia a morte. E por que ele não morreu? Porque Deus perdoou. Mas por que Deus teve misericórdia de Davi e não teve misericórdia de Saul? Porque Deus conhecia o coração de Davi, porque Deus conhecia o coração de Saul, certamente. Mas quem decidiu isso não foi um juiz de direito, não foi alguém que olhou a situação socialmente, devia dar a chance para um, deu a chance para outro. Deus dá a chance para quem lhe aprover. E Deus continua dando chances para Saul, mas você vê que os pecados de Saul não foram piores ou melhores do que os de Davi. O coração e a resolução do coração de Davi era muito melhor. Isso sim, porque ele se arrependia. Saul, ele não se arrependeu do que fez. Mas olhando esse povo pagão, eles mereciam perdão? Não. Davi merecia perdão também? A lei ela era muito clara. Não existia perdão para fornicação, não existia perdão para o homicídio. Então ele tinha duas chances claras de ser apedrejado até a morte. Mas Deus não fez isso. Porque daí nós voltamos para o capítulo 6 e nós vemos que o que foi acreditado como justiça para Davi não foi o procedimento perfeito dele, mas foi o que foi o procedimento, o que salvou Davi. No contexto do livro de Romanos, o que ele teve e que Abraão teve e que também lhe foi acreditado como justiça? Não. Fé, exatamente.
Não foi a lei que salvou Davi, não foi a lei que salvou Abraão, inclusive porque não existia lei naquela época, mas foi a fé. Mas por que Deus usou esse critério? Porque Deus é Deus, eu não tenho como ficar explicando a vontade de Deus. E eu dou muitas graças a Deus por isso, porque senão eu estaria, se a lei continuasse, eu e você, a gente estaria no caminho da roça. Versículo 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Esse trecho em que Deus fala através de Moisés, e Moisés através de Arão para o faraó, acontece entre a sexta e a sétima praga, que é da úlcera, a sexta é das úlceras, e a sétima praga é chuva de pedras do céu, provavelmente granizo. Vamos dar uma olhada lá em Êxodo capítulo 9, versículo 6, que é onde encontra-se o versículo original. Mas deveras, para isso te hei mantido, a fim de mostrar-te o meu poder, e para que seja o meu nome anunciado em toda a terra. Quem estava mantendo o governo do Egito naquela época? De acordo com o texto. Era o faraó que estava mantendo seu poder? Era Deus. Quem estava falando aqui era Deus, exatamente. Quem estava mantendo o governo daquele jeito era Deus. Deus mantinha o faraó e Deus mantém os nossos governos. E isso às vezes soa como injustiça pra gente. Por quê? Porque o governo do faraó era absurdamente corrupto, pagão, cruel. A gente olha o nosso governo, parece diferente. Deu pouco. E você vê na história da humanidade, nunca os governos são bons. Daí a gente começa a pensar, mas nos Estados Unidos as coisas são muito melhores. Daí você vai para os Estados Unidos, eles falam exatamente a mesma coisa. E daí você pensa, não, mas nas ditaduras eles também acham. Você vai para a China, eles também acham isso. E você vai para qualquer lugar do mundo, os governos eles parecem sempre maus, cruéis, injustos. Mas Deus os mantém. E por que Deus os mantém? Para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Não existe justiça da parte do homem. Existe uma justiça de Deus que, graças a Deus, é muito maior que isso. E independe do faraó. Esse governo independia do próprio faraó. Mas vem uma questão importante, que inclusive vai ser no versículo 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Apraz quer dizer a quem lhe interessa. Seria Deus tem misericórdia de quem ele quer, como ele teve misericórdia do povo de Israel que por muito tempo pecou. Mas ele também endurece o coração de quem ele desejar. E quando a gente fala de coração endurecido, lembra quem? Faraó, exatamente. Exatamente. Por quê? Porque nós estamos, primeiro, no contexto de que nós estamos falando sobre Faraó mesmo, e depois a gente vem para aquele contexto em que várias vezes mostra que Deus endureceu o coração de Faraó. A gente vê isso em Êxodo 7, versículo 13, 14, 22, capítulo 8, versículo 15, 19 e 32, capítulo 9, versículo 7, 34 e 35. Só para dar uma olhada, num exemplo, eu não vou pegar todos os versículos, senão a gente vai perder muito tempo nisso, e fala exatamente a mesma coisa. No Êxodo capítulo 7, versículo 13. Todavia, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E o que nos dá uma impressão, é uma discussão milenar isso, literalmente. Porque as pessoas perguntam como o Senhor, que é bom, pode ter endurecido o coração de Faraó. Deus não tenta ninguém, como ele mesmo fala em Coríntios. Deus não tenta ninguém.
Então, como é que Deus endureceu o coração dele? E alguém tem alguma teoria? Por favor. Dou-lhe uma. O contexto bíblico de Êxodo fala que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó para fazer algo que Deus não queria que fosse feito. Porque assim, qual era a ordem do povo? Libertar-se. Então, Deus endureceu o Faraó para que ele desobedecesse a Deus. Isso não parece tentação? Você consegue entender a pergunta? Muito boa resposta. Exatamente. E como ele usou isso? Ele colocou um sentimento no coração de Faraó. Boa. Sim. Muito boa resposta, pela dureza do próprio coração, isso é uma ótima resposta, e eu acredito, e o estudo ele fala isso, eu acredito realmente nisso. Ele usou uma mensagem muito incisiva e que desafia a própria moral, a própria essência do faraó. Deixa o meu povo sair. Primeiro, que não fala que o povo é do faraó. Segundo, porque dá uma ordem. Ninguém dá ordem para faraó e escravo não é povo de ninguém, é povo meu, é povo do faraó. Então ele endureceu, muito provavelmente, o contexto, mesmo porque só aparece esse contexto na carta de... Aliás, no Pentateuco, através do Êxodo. Esse endurecer é o modo como foi falado que deixou o faraó muito irritado. Eu usaria um outro termo, mas é mais educado e irritado. Ele ficou muito irritado. E provavelmente isso fez ele endurecer. Deu o orgulho. Que povo de quem? Eu nem conheço esse Deus, ele acha que o povo é dele? O povo é meu. E daí ajudando com os conselheiros, ajudando com a própria situação. Como o Egito, a maior potência é deixar um povo escravo sair. Por mais que ele acreditasse em Deus. Por mais que ele acreditasse na existência e na reverência, porque no meio do caminho, convenhamos, é difícil você não acreditar em Deus quando você vê o mar se transformando em sangue, quando você vê as pragas acontecendo, só que o orgulho não deixava. O coração dele começou a se endurecer. E isso lembra uma relação muito interessante. Olha o efeito que o sol causa com a manteiga e que o sol causa com o barro. Com a manteiga, o que acontece quando a gente deixa no sol? E no barro? Endurece, seca, vira pedra. Muito provavelmente, essa é a relação. Porque para o coração ruim, vai se tornar barro, vai se tornar pedra. Mas para o coração disposto, vai se derreter. Por isso não existe motivo pra gente ficar com pena do faraó, mas coitadinho do faraó. Ele foi endurecido, coitado, ele não queria. Não, a índole dele já propulsionava isso. Deus apenas permitiu que os fatores contribuíssem. A mesma coisa com Jó. Em qualquer pessoa no mundo que passasse pelo que o Jó passou, ele provavelmente estaria xingando Deus até a 5ª geração. Mas o que Jó fez? Jó, ele continuou acreditando em Deus, piamente, não amaldiçoou o seu Deus. Ao contrário da mulher dele, a mulher dele amaldiçoou o seu Deus e morre. É melhor para você morrer do que viver essa vida miserável que você tem. Veja que Deus endureceu o coração dela, mas o coração daquele que ele amava, que ele já conhecia, quebrantou. Então, Deus, ele é coerente com a sua própria pessoa. Ele não é coerente e ele não usa critérios que nós usamos. Porque é difícil para mim acreditar. Mas o Fernandinho Beiramar, se ele se arrepender hoje, se ele morrer, ele vai para o céu. E muita gente que fala que é boa, talvez não vá para o céu.
Que justiça existe nisso? Não existe justiça, não da minha parte, mas de Deus. E é muito difícil de acreditar nisso. Porque às vezes meus pais, eles são maravilhosos, às vezes minha irmã é maravilhosa. Minha irmã tem muitas qualidades, mas talvez ela vá para o inferno. Enquanto que uma pessoa que eu não daria nada por ela, ela às vezes vai para o céu. Mas Deus, ele é coerente de acordo com a sua própria pessoa, não de acordo com a minha vontade. Vamos dar uma olhada no versículo 19. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Essa pergunta é importante se nós acreditamos sobre a predestinação. Porque afinal, se Deus escolheu algumas pessoas para serem salvas e outras pessoas para não serem salvas, nós estamos também falando que Deus escolheu algumas pessoas para não obedecer, e tem algumas pessoas que são destinadas a obedecer, não importa o que ela faça, ela já está destinada a ser salva. E daí vem naquela aula complicada que nós tivemos. E nós conseguimos entender a predestinação ou a presciência porque Deus sabe de todas as coisas. E Deus sabe de todas as coisas em todos os tempos. A tal ponto de saber, olha, a promessa vai ficar com Jacó, porque eu sei quem é Esaú. E nós conhecemos quem é Esaú. Nós sabemos exatamente a índole de Esaú. É o cara que pegava a mulher mais bonita, mas não queria saber do caráter dela. Era o homem que ia lá violento, que preferia, assim, bom, entre meus direitos e a vida do meu irmão, prefiro matar meu irmão. Ele tem que sair fugido, que senão eu mato ele mesmo. Eu quero ver ele conseguir a primogenitura. Agora a primogenitura vai ser minha de qualquer jeito. Então, Deus, sabendo do que vai acontecer, ele mesmo dá a promessa, ele altera a promessa, ele oferece a promessa para quem ele sabe que vai ser a bênção. A mesma coisa com Ismael. Mas isso mudou o caráter, isso mudou as atitudes de Esaú, mudou as atitudes de Ismael? Não. Como nós falamos com o faraó, Deus, ele não vai colocar um espírito maléfico na pessoa. A pessoa vai encontrar esse espírito maléfico por si só. E não precisa muito para isso. Quando a gente olha para esse cara e a gente vê condenação, a gente se lembra que não foi Deus que abandonou a gente, mas nós abandonamos Deus. E quando a gente abandona Deus, o que Deus faz? Ele corre atrás, ele fica desesperado? Não. Tudo bem, você quer me abandonar? Me abandona. É claro, ele sempre está de braços abertos para receber a gente. Mas ele não força você. Não é uma ditadura amar ao Senhor. Então, algumas pessoas que poderiam estar falando, mas... Então, assim, então existe predestinação, então o faraó foi escolhido, o faraó foi endurecido o coração, um filho foi escolhido em detrimento do outro. Então, no final das contas, quem está mandando em tudo é Deus. Mas mandar tudo em Deus quer dizer que Deus manda no pecado. E Deus não faz o pecado, Deus não promove o pecado. É contra a própria essência de Deus. Mas essa não é a resposta que Paulo dá no momento. Porque essa é uma resposta que eu fundamento através do contexto do livro de Romanos, mas ele não se preocupa em dar uma explicação muito grande sobre o tema, mesmo porque para o judeu era algo ofensivo pensar nisso. Ele está colocando uma hipérbole só para mostrar para o judeu que não tem como. É uma coisa, um judeu nunca ia pensar que Deus faz isso. Então ele dá a resposta. Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? E é uma pergunta que os jovens gostam de fazer para os seus pais. Mas eu pedi para nascer? É um ato de rebeldia mesmo. Quando eu começo,
E por mais traumatizante que fosse para os judeus entenderem isso, e por mais traumatizante que às vezes é para nós entendermos isso, de que a gente não vai por nosso próprio mérito, de que nós precisamos nos submeter, senão a gente vai para o inferno mesmo, e de que, assim, eu posso ter feito 10 anos da minha vida perfeito, estar glorificado, mas do nada falar, ei, vou abandonar tudo isso e pular da ponte, pode ser difícil para entender, mas quem sou eu? O meu pai, ele se dedicou a vida toda para o Senhor, mas daí no final da vida ele desistiu de tudo. Coitadinho, Deus vai dar um jeito. E as pessoas adoram dar jeitos para a ordem do Senhor, né? Não, mas não precisa fazer isso, não precisa fazer aquilo, porque Deus é bom. Mas no final das contas, isso nada mais é do que perguntar, um objeto perguntando para o seu Senhor: por que você me fez assim? Ou por que você fez as coisas... Por que você fez as coisas assim? É uma construção muito feia de pergunta. Mas nós não esquecemos que Deus não é limitado pelo que nós somos limitados, graças a Deus. Para mim é difícil pensar no conceito de tempo. Porque quando nós pensamos no conceito de tempo, não tem lógica. Porque tempo tem que ter um começo, meio e fim. Mas pensa no começo. O que existia antes do começo? Ou melhor, quando nós pensamos em eternidade, daqui até o eterno, o infinito, eu não consigo imaginar isso. Mas Deus tem isso como uma coisa muito simples. Então, como eu que tento entender as coisas, e a gente adora dar ótimas desculpas, mas dentro do nosso próprio mundo a gente não entende um monte de coisa. E a gente tenta fazer perguntas para Deus, igual Jó fez. Daí Deus deu um monte de perguntas complexas para Jó, que algumas nós conseguimos preencher hoje, outras nós não conseguimos. Mas no versículo 21 ele diz: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e do outro a desonra? Deus nos compara com esse oleiro que está mexendo, e nós somos esse barro em que ele vai formando um vaso. E assim, por mais que nós não temos mais vasos de flores, mas eu tenho certeza que se nós falássemos pra Nenê, vamos colocar vasos de flores aqui no prédio, ela não ia pegar um vaso sanitário. Não ia. Mas o vaso tá limpo, o vaso é de porcelana, o vaso é bonito. Tem alguns vasos muito bonitos mesmo. Mas eu acho que você não ia usar. Eu espero do fundo do coração, porque hoje a arte fala tudo, né? Hoje a gente pode colocar um vaso, inclusive com dejetos, isso é arte. Tudo bem, algumas pessoas acham, mas eu tenho certeza que a Nenê não faria esse tipo de coisa. Mas por que um vaso ele vira o local onde a gente coloca os nossos dejetos, e outro vira um lugar que a gente coloca em cima da mesa para enfeitar, para ser bonito e para as pessoas admirarem? Ninguém fica admirando o vaso no banheiro. Que vaso lindo. Quando eu vou pro banheiro eu uso o vaso, ele é muito importante, mas para outras coisas. Mas quem é que decide, no final das contas, o que vai ser um vaso? E para os judeus, literalmente, os vasos eles não eram tão diferentes assim. Literalmente era um vaso em que eles faziam as necessidades e depois jogavam fora. O piniquinho que a gente usa, praticamente. Que não usamos, mas algumas pessoas usam. Vocês entenderam? Enquanto que outros vasos eles eram usados para a purificação. Eles usavam para lavar a mão, para comerem, para fazerem as coisas santas, para santificar o corpo. E o vaso ele tem pouco a ver com isso. Quem decide é Deus. Mas, de novo, até para não ficar uma coisa de predestinação, mas eu já nasci, como diz uma música do Ney Matogrosso, quando eu nasci veio um anjo, um chato de um querubim que destinou que me falou que eu estava predestinado a ser todo ruim.
Já de saída a minha estrada entortou, mas vou até o fim. Não é um anjo ou Deus que predestina você a ser um vaso asqueroso, a ser um vaso que é usado para dejetos. Isso é importante deixar claro. E nós vamos colocar um ponto, porque afinal, isso é uma analogia. A parte dos vasos de barro serem santos ou serem asquerosos é uma analogia boa, mas é uma analogia. Então a gente não pode levar tudo ao pé da letra. Eu não sou feito de barro. Se bem que Deus fala que nós fomos feitos do barro, então nós somos... Mas tudo bem. Quais são os elementos que nós não podemos levar afinco com essa analogia? Vasos de barro, eles não se opõem a Deus. O vaso não fez nada para isso. Mas pessoas se opõem a Deus. Nós optamos por termos essa vida asquerosa de condenação, a sermos o dejeto, a sermos o lugar que é colocado de dejetos. E outra coisa, a qualidade do barro. Isso tem uma relação interessante. Quando nós somos condenados à ira, nós nos tornamos pessoas baixas, pessoas sem qualidade nenhuma. E muita gente muito bonita, muita gente muito rica, muita gente famosa, hoje ela tem um valor muito pequeno. E você tem um valor muito especial para Deus. Graças a Deus por isso. Sim. 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 Muda muito. Mas eu fico muito feliz que no céu não vai ter que se preocupar com dieta. Nossa, vai ser maravilhoso. Graças a Deus por isso. Mas muito bom. Deus também é coerente com seu propósito. Versículo 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Veja, esse trecho tem uma relação muito clara com o versículo 17 sobre o faraó. É um trecho meio difícil. Eu tenho poucos minutos, mas eu vou tentar resumir de uma forma simples. Se pois Deus, querendo mostrar a sua ira nos lembra o quê? Condenação. Se Deus, por causa da humanidade pecadora, optou por mostrar a condenação e dar a conhecer o seu poder, porque, novamente, Romanos 1,18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O poder de Deus vai se mostrar quando o homem conhecer a ira de Deus. Hoje a gente fala de Deus, hoje tem gente fazendo piada com Deus, hoje tem gente que faz vídeo e ganha muito dinheiro no YouTube tirando o sarro de Jesus. Mas quando chegar o dia da ira, quando chegar o que em latim se chama dies irae, aquele dia em que Jesus mostrar, em que Deus se mostrar como Deus verdadeiro, não vai haver momento para piada. As pessoas vão se curvar. Mas mesmo esse Deus disposto a mostrar a sua ira, suportou com muita longanimidade os vasos de ira. Ele suportou por muito tempo, ele suportou muito. E a gente vê pela história de Israel, ele suportou literalmente mais de 4.000 anos de história de pecado do povo de Israel. Mesmo assim ele suportou longanimamente esses vasos de ira, esses vasos que não eram vasos honrados, eram vasos que estavam destinados à ira, preparados para a perdição. E nós vemos que esse conceito de longanimidade, ele é muito claro e ele apresenta até os dias de hoje.
Segundo Pedro 3:9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pode parecer que Deus está demorando demais, mas Deus está sendo longânimo. Ele está sendo longânimo com quem? Com as pessoas salvas? Não, com as pessoas que estão destinadas à ira. Ele quer que essas pessoas se salvem. Versículo 23, a fim de que também desse a conhecer as riquezas. A fim de que quem conhecesse as riquezas? Eram as pessoas já santificadas, as pessoas glorificadas? Não. As pessoas que eram os vasos de ira. A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. E nós vemos alguns conceitos importantes aqui. Os vasos de ira se tornam... Tudo bom? Os vasos de ira se tornam vasos de misericórdia. Vasos cheios de misericórdia. Que para a glória preparou de antemão. Eles vão para a glória. E quando que foram preparados? De antemão. Isso, novamente, nós voltamos para o conceito de predestinação e presciência. Deus conhece os seus atos. Deus, ele sabe o que vai acontecer na sua vida. De fato, eu não tenho dúvida disso. Mas isso não quer dizer que Deus falou, olha, quando você nasceu, Janete, você vai ser salva. Você chegou a esse caminho. E essa é uma parte muito complexa que eu ainda... vai ser uma das minhas perguntas para o Senhor. Como ele consegue isso? Versículo 24. O quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Dos quais somos nós, ele está falando para judeus, a quem também chamou, não só dentre os judeus. Os judeus também, aqueles judeus separados, os israelitas separados que nós vimos na aula anterior, também, mas também as pessoas de fora. Era muito difícil para os judeus entenderem isso, porque eles viveram por muito tempo como se fossem a nação prometida. Assim como também diz em Oséias, chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. E no lugar em que se lhe disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Vamos olhar Oséias capítulo 1, versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir nem contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois meu povo. Esse contexto está falando para os judeus apóstatas. Vocês que agora não são judeus, vocês não estão fazendo o que os judeus precisam fazer. Vocês que abandonaram a palavra do Senhor. Pois bem, se vocês voltarem, vocês serão novamente judeus. Vocês vão ser essa nação que não pode se contar no número. E ele fala inclusive para nós, o Paulo fala inclusive para nós em Efésios. Capítulo 2, versículo de 11 a 12. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, vocês que eram pessoas gentias, que não eram judeus, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Do mesmo jeito que aqueles judeus que não eram mais judeus por prática, que não eram mais judeus em fidelidade, eles podiam voltar ao Senhor e ser judeus, assim nós também conseguimos. Nós que não somos judeus e nunca fomos judeus e não seremos judeus, nós também somos chamados para a promessa de Deus através disso. Versículo 27. Mas relativamente a Israel, dele chama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente e em breve. Ele cita esse trecho de Isaías, que nós vamos ler agora.
Isaías capítulo 10, versículo 22 a 23. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Nossa, é um trecho levemente difícil de entender, porque ele fala, porque ainda que o teu povo, Israel, seja como a areia do mar, ele seja numeroso, o restante se converterá. E o restante vem de uma palavra, upoleinuma. Eu não sei como se fala direito essa palavra porque é hebraico, mas quer dizer uma pequena porção. Ainda que o povo seja enorme, uma pequena porção será salva. Será salva do quê? Será salva da ira. E realmente, nós conhecemos que o povo de Israel o povo de Judá era muito grande, mas quantos foram de volta para Israel? Foram poucos. E isso é aquilo que o Lucas já tinha explicado. Os israelitas verdadeiros, Israel. Ele alega essas coisas em Romanos para que os judeus daquela época também entendessem. Do mesmo jeito que antes, muitos eram chamados de judeus, muitos eram chamados israelitas, mas só alguns foram poupados dessa mesma maneira. Muitos, às vezes, vão ser chamados de evangélicos, crentes, de cristãos, de acreditadores de crentes, o que quer que seja. Mas só poucos vão ser. Só essa pequena porção vai ser salva. O grande é o caminho que leva para a perdição. E terminando, não muito atrasado, versículo 29. Como Isaías já disse... Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Porque nós sabemos que nem nós merecemos, nem as pessoas que estão fora. Nem a penitenciária aqui de São Vicente tem salvação, nem as pessoas que vivem nos bairros nobres têm salvação. Porque depende pouco de nós. E por isso nós somos destinados. E por isso que é oferecida essa predestinação pra gente. Nós somos predestinados todos através da justificação. Aceitar ou não. E muitos que acham que estão aceitos, talvez não estejam aceitos. Vale a pena nós pensarmos na nossa vida. Mesmo. Olhe para a sua vida. Talvez você ache que você vai falar: ô Senhor, Senhor, eu fiz tantos milagres pelo Senhor. Mas no final das contas ele vai perguntar: quem é você? Pense nisso. Algum último comentário? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos orar. Senhor Deus Pai amado, nós agradecemos pela sua bondade, agradecemos porque o Senhor é um Deus longânimo, agradecemos porque o Senhor tem nos esperado converter-nos, nos aproximarmos, nos santificarmos e glorificarmos ao Senhor. E agradecemos porque o Senhor também continua esperando para que outras pessoas aceitem, que outras pessoas admitam e se convertam ao Senhor. Porque nós sabemos que o Senhor já fez tudo o que nós precisávamos. A nossa parte é tão pequena perto disso, é simplesmente aceitar e obedecer. Mas o Senhor é quem fez todo o trabalho por nós. E nós agradecemos muito por isso. Senhor, nos dá sabedoria para entender a sua mensagem e para aplicá-la na nossa vida. Que ela possa fazer a diferença nos nossos corações. É isso que eu te peço, em nome do seu Filho Jesus. Amém.